Oi, bem-vindo ao podcast de hoje, Vícios Emocionais. Você já deve ter ouvido falar sobre vícios emocionais em algum momento da sua vida, mas nem sempre eles são tão conhecidos assim, mas eles são muito presentes no nosso cotidiano. Vícios emocionais, eles levam a uma alteração fisiológica, mais do que uma característica comportamental. Muitas vezes nós ouvimos as frases que devemos estar longe de pessoas tóxicas e a Bíblia mesmo fala sobre isso. Fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Mas o que são vícios emocionais? Sempre que nós estamos dentro de um ambiente ou vivemos situações tóxicas de forma repetida, isso desencadeia no nosso organismo a produção de neurotransmissores e eles são liberados no organismo, promovendo de certa forma uma satisfação mental. Por exemplo, pessoas estressadas, elas buscam inconscientemente experiências e uma sensação geralmente negativa, que liberam mais adrenalina e cortisol. Esses hormônios são liberados em um momento de muita pressão e quando elas estão sob riscos constantes. E isso acaba gerando no organismo um ciclo vicioso. Então, quando as coisas se acalmam ou a situação acabou se resolvendo, inconscientemente ela vai buscar novas situações estressantes ou experiências negativas para poder satisfazer o seu vício de forma emocional. Ou seja, para de novo desencadear no organismo aquela quantidade de adrenalina ou de cortisol que fazem mal, porque mentalmente elas vão se sentir mais satisfeitas. Esses vícios, eles surgem quando nós somos expostos a situações que provocam um certo impacto nas nossas vidas. De repente, na nossa infância, os estímulos negativos que nós tivemos, que sempre são derivados de um ciclo repetitivo. E tudo isso é de forma inconsciente. Ninguém escolhe viver estressado, mas se nós vivermos sempre no piloto automático, sempre de forma inconsciente, sem termos consciência do que estamos vivendo, nós vamos continuar repetindo esses ciclos. E isso vai fazer parte da nossa zona de conforto e acaba afetando nossas vidas e a vida das pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é preciso buscar ter consciência disso, observar. Será que você está vivendo um vício emocional? Será que você vive situações em que você tem que alimentar, estimular, buscar situações estressantes, olhar para as coisas sempre com toque, um olhar estressante para que no seu organismo possam existir os estímulos de neurotransmissores e cortisol, adrenalina em excesso, para que você tenha aquela sensação de tensão o tempo todo, gerando muita ansiedade? Será que vale a pena viver assim? Será que você não está viciado emocionalmente? Para que a gente possa compreender os tipos de vícios emocionais. Os mais comuns são brigas, discussões, estresse, dificuldades financeiras, humilhação e fracassos, solidão, raiva e abandono, tristeza ou depressão, reclamações e negatividade. Essas são as sensações e a busca que os vícios emocionais proporcionam na nossa mente. Então, quem está viciado emocionalmente, ou seja, quem busca inconscientemente reproduzir situações para que no seu organismo você tenha um nível alto de cortisol e adrenalina, você vai buscar por brigas, você vai querer assistir reportagens, situações, de repente nas mídias aí, buscar situações em que você se veja ali no meio daquela briga ou assista as brigas, porque isso, apenas de você assistir uma programação, já gera em você essa descarga de níveis altos de cortisol e adrenalina, como filmes e séries violentas que geram isso em nós.
Sempre que você olhar situações, você vai olhar com um olhar mais estressante, mais pesado, mais negativo sobre as coisas, mais um inconformismo, mas não de um lado positivo para buscar mudança, mas para alimentar esse sistema em você. Ou de repente dificuldades financeiras, humilhação e fracasso, você sempre estar enfatizando as dificuldades financeiras que tem ou que vive, ou de repente situações que onde você vai você se sente humilhado, humilhada, ou a situação que você tem que faz com que você se sinta fracassado, ou de repente enfatizar a solidão de que você sempre é abandonado, sempre não é compreendido ou está sempre sozinho, ou a raiva, ou situações em que onde você for você encontra alguma coisa que leva você a ter raiva das pessoas, ou raiva do contexto, raiva de todo o sistema, ou reclamações. Aliás, reclamar é reclamar, clamar para que aconteça novamente. E situações negativas, situações que despertam o pior em nós. Sempre que tudo isso acontece nas nossas vidas, vai gerar uma alteração bioquímica em você, vai gerar uma alteração fisiológica. Então não é apenas um hábito. Quando nós vemos as orientações de não andarmos perto de pessoas que reclamam o tempo todo, e a Bíblia também fala sobre isso, não ande com os coléricos, com os iracundos, ou seja, não ande com pessoas que em tudo começam a fermentar situações ou ficam irados o tempo todo. Então, vemos que isso tem um poder fisiológico sobre nós, porque a energia é contagiosa. Então, quanto mais contato você tem com pessoas negativas, das duas uma, ou elas vão te influenciar, ou elas vão te infectar, ou elas vão influenciar sua vida de alguma forma, ou você vai ficar como elas. Então isso é inconsciente. Nem sempre nós percebemos, é por isso que é preciso prestar atenção se você hoje não vive um vício emocional. Pessoas que reclamam, muitas vezes elas olham para as outras sempre com um olhar de julgamento, sempre conformadas com situações ou reações que as outras pessoas têm, comportamentos que elas têm que geralmente não são aqueles que você espera que elas tenham. E aí, essa sensação de inconformismo, porque as coisas não são como você quer, gera em nós um aumento de cortisol, adrenalina, e aí inconscientemente traz a sensação mental de que você está saciado, e aí traz a satisfação mental. É um tanto quanto estranho falar sobre isso, porque parece algo meio mórbido, mas quando a gente compreende o mecanismo por trás, é preciso tomar uma atitude. E para corrigir os vícios emocionais e proporcionar com que você possa sair dessa situação, é preciso buscar autoconhecimento. Quem você é? O que você realmente tem feito com a vida que Deus te deu? Como você tem administrado suas emoções, seus hábitos e comportamentos? Como você controla as suas próprias emoções? Como você estimula a automotivação e pode aprimorar habilidades socioemocionais, por exemplo? Quanto você está disposto a enfrentar mudanças? Quanto você quer evitar a autossabotagem? O quanto você acredita em si mesmo e que sempre é possível mudar? Não é fácil, mas é possível mudar. Basta querer e colocar o foco em ações que consolidarão uma nova realidade e novos hábitos, enfraquecendo os vícios com o tempo, até que eles percam a força e tornem-se irrelevantes ou inexistentes na sua vida. E esses novos hábitos devem sempre ser alimentados para que você possa sair desse vício e não retorne mais a eles. Geralmente, quando nós estamos viciados emocionalmente, nós não sabemos, não percebemos, porque é inconsciente. A gente acha que é assim mesmo e ainda a gente recrimina ou não aceita as pessoas que estão próximas a nós, não querem viver os mesmos hábitos. E a gente acha que isso é questão de afinidade. Ou seja, a pessoa não liga, ela não está nem aí para mim. Na verdade, a pessoa talvez olhe
inconscientemente, talvez nem perceba, mas ela não quer entrar naquele ciclo vicioso de reclamação ou negatividade. Então observe sempre as pessoas ao seu redor. Agora, um dos exemplos muito comuns que acontecem quando a gente olha e não quer mais concordar com as pessoas à nossa volta, não quer mais estar no meio de brigas ou discussões, só que permanecemos ali fisicamente. E aí, estando na companhia de pessoas que discutem, brigam, mesmo que você queira dizer que isso não é saudável, as pessoas não vão te compreender, mas você vai gerar em você os mesmos níveis de cortisol, adrenalina, e vai manter o seu vício por estar próxima dessas pessoas. E aí, mantendo a mesma carga hormonal, nós acabamos nos sentindo culpados, frustrados, fracassados, humilhados, abandonados, porque esses são os resultados desses vícios, quando nós não concordamos com o ambiente, mas permanecemos nele. E aí, nossa mente vai buscar essas descargas emocionais para poder alimentar o vício que nós temos no nosso corpo. E aí, nós nos sentimos, mesmo que fracassados, humilhados, nós nos sentimos mentalmente satisfeitos. Incrível, né? Como nossa mente pode ser nosso maior aliado ou nosso maior inimigo. Agora, o mais importante do podcast de hoje, como nós podemos sair desses vícios? Simplesmente aceitando a mudança, buscar modificar hábitos, como alimentação saudável, atividades físicas, atividades que proporcionem uma maior quantidade de serotonina, oxitocina, hormônios que possam gerar sensações de prazer, conforto, para que aos poucos você vá condicionando o seu corpo a novos hábitos e vá precisando menos desses níveis altos de cortisol, níveis e sensações altas de estresse. E aos poucos você vai desvinculando a sua mente do que proporciona esses vícios, mantendo hábitos mais saudáveis. Você pode até mencionar: não tenho tempo para isso. Isso nunca deu certo para mim. Mas lembre-se, temos sabotadores prontos a nos acusar e ao mesmo tempo justificar novas possibilidades e ações nas nossas vidas. Então, busque começar a colocar em prática o que você conseguir. De repente, caminhar um pouquinho por vez, um pouco por dia, aos poucos você vai tomando gosto por isso e esse hábito vai sendo consolidado na sua vida. O importante é você começar. E sempre começar com algo que você sabe que vai gerar resultados, não buscando aquilo que você acha que vai, mas buscando algo que é orientado, que outras pessoas já fizeram, que nós temos aí tantos estudos, pessoas e especialistas em assuntos determinados para que a gente possa sim sair do lugar e buscar uma qualidade de vida maior. Agora é preciso compreender, buscar autoconhecimento para saber tudo que influencia nas decisões que você toma constantemente. As decisões inconscientes, que já fazem parte de hábitos, e as decisões que você decide realmente de forma consciente tomar a partir de agora. Então, mais um desafio. Convido você a ficar 7 dias sem falar mal de ninguém, 7 dias sem reclamar. 7 dias em que você vai se comprometer a todas as vezes que vier um pensamento de falar mal de alguém ou de reclamar sobre a sua vida, o sistema, o contexto, você agradece esse pensamento e decide colocar outro pensamento no lugar, buscando algo positivo naquela situação. Até porque situações boas ou ruins não são relacionadas à situação em si, mas são relacionadas à forma com que nós observamos algo ao nosso redor. É por isso que algumas pessoas podem viver as mesmas coisas, estarem no mesmo local, no mesmo emprego, no mesmo cargo, na mesma situação financeira, na mesma situação de vida, mas uma pode olhar de uma forma positiva, com gratidão, e a outra pode olhar de forma totalmente negativa, destrutiva, como se aquilo tudo não fosse nada.
Então, observe melhor qual é o seu funcionamento, ou melhor, qual é o seu condicionamento, porque você está assim, você não é assim, você apenas está condicionado por um sistema vicioso emocionalmente. Se você pratica ou tem alguma dessas sensações, um primeiro ponto para a mudança é reconhecer isso em você mesmo, para que a mudança possa acontecer. Então, agradeço por você estar aqui comigo. Desejo que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo podcast.